Olá, paz do Senhor Jesus, paz, graça, fé, amor, redenção. Sou o pastor Cláudio Márcio, sou Ministério Independente Pacto Novo e hoje daremos continuidade ao estudo que iniciamos semana passada na Escola Bíblica de Batalha Espiritual. Começamos a falar sobre o adversário, um livro de Mark I. Bubeck. Esse vídeo tem por objetivo esclarecer sobre o reino que tem atuado na Terra de uma maneira contundente, porém, infelizmente, muitas pessoas não têm percebido a sua contundência, o seu poder de ação. Então, vamos começar mais uma escola bíblica de batalha espiritual e hoje nós vamos falar sobre o conflito que tem acontecido. Então, existe uma perspectiva de um conflito e nós vamos iniciar hoje falando sobre esse conflito, como esse conflito tem, de uma maneira muito poderosa, acontecido. E, infelizmente, muitas pessoas não têm percebido isso. Peço a você que, nesse momento, seja o horário que for, se for possível, você ore comigo. Vamos orar, Porque quando a gente fala sobre questões relacionadas à batalha espiritual, temos que estar realmente ligados, temos que estar realmente focados. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir agora por minha vida, pela vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, enteados, a vida da netinha, Manu. Quero pedir, Senhor Deus, que tu possas realmente abençoar, Senhor Deus, Nardo, Guilherme, Hugo, Paloma, Lívia, Marcelo. Tu possas, Senhor Deus, fazer algo diferente na vida das pessoas que estão nesse momento nos ouvindo. Peço pela vida da minha esposa, Glória, que nós possamos, Senhor Deus, juntamente, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo, vermos a diferença. Tu possa abençoar essa pessoa agora que está nesse momento, vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo. Que ele possa, ela possa, nesse momento, Senhor Deus, se preocupar em aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos começar então. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Gosto muito do apóstolo Paulo porque ele se utiliza muito bem dos trocadilhos, das palavras. E quando ele utiliza essa questão da carne e sangue, a impressão que nós temos de imediato é o seguinte: peraí, carne e sangue são diferentes, mas quando ele vem tratar isso, vamos verificar o aspecto fisiológico do contexto e o aspecto que não é fisiológico, é o aspecto emocional. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, nós não temos que ficar batalhando contra a matéria, nós não temos que estar batalhando contra a parte abstrata, emotiva, mas nós temos que compreender que existe uma dimensão que está além da compreensão humana, porém está dentro da compreensão divina. E nós precisamos aprender com Deus a batalhar a verdadeira guerra. Então, às vezes, nós nos atemos, nós nos preocupamos com o nosso corpo, com a nossa alimentação, em ganhar dinheiro, em trabalhar, em fazer coisas relacionadas a este mundo. Às vezes, nós criamos confusão, estamos diante de confusões relacionadas ao emocional. O apóstolo Paulo vem trazer para a gente o seguinte: olha, a nossa batalha não está na perspectiva terrestre material, mas numa perspectiva terrestre de uma dimensão espiritual que está atuando na Terra. Então, de uma forma bem simples, nós somos renascidos em Cristo Jesus para batalhar no reino espiritual. É muito interessante isso, muito importante compreendermos isso. Veja só, olha o que acontece. O diabo obrigou-me a fazê-lo. Você já ouviu essa frase? Alguém dizer isso alguma vez? É interessante que, muitas vezes, até pessoas brincam com o diabo, com a existência ou não do diabo. Então, essas perguntas, as perguntas e exclamações que estão aqui é justamente para nós refletirmos, enquanto servos de Jesus Cristo, enquanto renascidos em Cristo Jesus, o diabo existe, ele é real. A palavra diabo, acusador, ou Satanás, adversário, elas são simplesmente folclóricas, ou elas têm
sim, um direcionamento a uma entidade sobrenatural, uma entidade que atua no plano espiritual e que atua na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas de uma forma geral. É um momento de você refletir, questionar. Não sei quanto tempo você já aceitou Jesus Cristo, não sei se você já aceitou Jesus Cristo, não sei se você crê realmente que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A questão é, se você está assistindo o vídeo, eu gostaria que essa pergunta, né, fizesse parte da sua reflexão. O diabo existe? Ele é real? Uma vez você já parou assim, pô, deixa eu começar a procurar aqui na Bíblia, procurar alguma coisa relacionada a isso. O pessoal fala tanto sobre isso. E qual o motivo de aprender sobre essa entidade, já que ele é considerado uma entidade maligna, né? As pessoas brincam sobre a sua existência, por quê? Porque muitos acreditam que ele não existe, muitos acreditam que ele é um folclore, muitos acreditam que ele é um ser que foi criado na imaginação das pessoas e, enfim, que ele não teria nenhum poder para afetar ninguém, nem o mundo. Mas não é isso que a Bíblia diz, e eu parto do princípio que estou falando a pessoas que, de alguma forma, creem no sobrenatural. E se você não crê, de repente você vai estar perdendo seu tempo e está me ouvindo. Mas se você crê, preste bastante atenção. A palavra de Deus está se cumprindo. E por mais que as pessoas brinquem com isso, é uma triste realidade que tem afetado o mundo inteiro. Cristãos brincam ou zombam sobre Satanás existir ou poder fazer algo? Algumas pessoas que são evangélicas, né, são renascidas em Cristo Jesus, pessoas que creem na mensagem do Calvário, não têm o entendimento que existe uma ação sobrenatural, ou não querem ter esse entendimento. Na realidade, algumas pessoas acreditam, ou querem acreditar, que a ação sobrenatural do Espírito Santo terminou com o advento do livro de Atos dos Apóstolos, onde a igreja recebeu o Espírito Santo e, a partir daí, né, o que aconteceu ali, ficou ali. Eu quero dizer para você que o sobrenatural, poderoso, inigualável Espírito Santo, ele é guia da igreja. Ele é o que vai conduzir a igreja à vitória. E ele é o consolador. Ele é o esclarecedor da igreja. E ele continua disponibilizando para a igreja poder dos altos céus para vencer fortalezas, para derrubar fortalezas em que o adversário está envolvido. Então, não brinque com a questão de Satanás, não brinque com a questão do diabo. Nem tudo é o diabo quem faz. Deixar claro aqui que nós não acreditamos que tudo que acontece é o diabo. Existe a parte do ser humano, né? A nossa parte, nós temos a nossa culpabilidade, a nossa particularidade humana, que muitas vezes ela deixa bem claro que não está afim de fazer as coisas relacionadas à obra de Deus. Então, nem tudo é o diabo. Os seres humanos, né, têm a sua peculiaridade, a sua volição, a sua vontade própria, né? Satanás tem muito poder, sim, tem poder. E, quanto a isso, é muito importante que você compreenda que ele é poderoso mesmo. Ele tem, né, uma hierarquia onde ele está no comando, e por mais que pareça ser uma brincadeira, pareça ser algo, né, de ficção, mas existe uma ação desse ser, né? Semana passada nós falamos sobre a questão do poltergeist, citamos, né, questões relacionadas ao poderio que acaba afetando não só vidas, mas lugares. E hoje eu quero reiterar dizendo que existe sim uma entidade que, lamentavelmente, quer lutar contra os renascidos em Cristo Jesus e contra a humanidade toda. Cuidado com sua fala contra potestades, incluindo Satanás. Quando eu falo potestades aqui, eu falo governos. Governos que foram levantados, governos que existem. Por mais que você discorde, por mais que você não entenda, Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Eu creio nisso. Mais uma vez, quero reiterar. Você não crê? Eu respeito, né? Eu quero citar aqui uma pessoa que eu aprendi a respeitar, embora não conheça, mas ele falou uma frase uma vez, e essa frase ela é uma frase muito bacana. Então, é o padre Fábio de Mello.
ele disse o seguinte, né, que algumas pessoas questionam o celibato dos padres, mas essas pessoas não são católicas, né? Ou seja, elas estão incomodadas com uma coisa que é o católico, que é o padre que está fazendo. Então, uma das coisas que eu aprendi na semana passada, deixei bem claro isso, que nós precisamos respeitar a fé, a crença, a religiosidade. Você pode não entender, mas respeite. Você pode não entender por que uma pessoa deixa de fazer algo, faz algo, mas respeite. Respeite a fé da outra pessoa. Talvez você não compreenda porque uma pessoa sobe uma escadaria de joelho. Você não compreende isso. Isso não é legal. Respeite. Porque, entenda bem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Semana passada eu disse e vou reiterar hoje. O apóstolo Paulo, ele vai falando na armadura de Deus várias coisas. Ele vai falando sobre o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, o cinturão da verdade, a coraça da justiça. E ele não fala do amor como sendo uma arma. Mas eu posso dizer para vocês, com toda a convicção que eu tenho na palavra de Deus, o amor é a grande arma que nós precisamos para vencer nosso adversário. Porque lá em Romanos, 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler que o amor, ele é o diferencial. Paciente, benigno, tudo que sofre, tudo crê, tudo suporta. E aí eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, aprenda a amar. Aprenda a amar. Porque se você aprender a amar, será mais fácil utilizar as armas que o Senhor colocou para você. Ok? Veja só, por que eu falei tenha cuidado com a sua fala? Porque nem mesmo o arcanjo Miguel, com todo o seu poder, ele intentou o juízo de maldição contra o diabo quando ele disputava com ele sobre o corpo de Moisés. Está no Judas capítulo 1, versículo 9. Na verdade, Judas só tem um capítulo. Né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, cuidado com o que você fala. Né? Tem alguns hinos, eu não vou citar hinos, mas tem alguns hinos que as pessoas, né, no meio da emoção, me perdoe essa expressão, mas no meio do festejo, porque culto de adoração, ele pode e deve ter emoção, mas tem que ter reverência. Então, muitas vezes, no meio de uma empolgação, as pessoas dizem coisas relacionadas ao nosso arqui-inimigo, desdenhando dele, e depois pagam um preço. Não sei por quê. Né? Não sabe por quê. Por quê? Porque você precisa aprender a respeitar as potestades, ou seja, as autoridades constituídas, ainda que discorde, o posicionamento delas. Não é que você não deva discordar. Aprenda a respeitar. Ok? Você pode ter um pai e ter uma mãe, e você deve aprender a respeitar seu pai e sua mãe. Você não precisa concordar sempre com eles, mas seja respeitoso. Né? Então, é importante isso. Ok? Então, escute bem. A ênfase do crente no conflito espiritual deve ser encarada do ponto de vista doutrinário e bíblico. Então, você tem que começar a entender que a Bíblia, né, é o que você precisa. E sentimentos e emoções, né, não são armas contra Satanás e seu reino tenebroso. Que isso fique bem claro. Porque, às vezes, você deve pensar assim, porque eu tô aqui, porque Deus está comigo, eu vou fazer e vou acontecer. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com o que você tem falado, cuidado com como você tem falado, cuidado com como você tem vivenciado. Na realidade, as pessoas acabam, né, acreditando que se gritar, se falar com muita empolgação, a coisa vai acontecer. Pois eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero citar aqui, né, um pregador que eu gosto muito. Esse pregador, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas daqui a pouco eu lembro. Tá? Ele foi tremendo, ele pregava muito. Ele, de certa feita, ele disse o seguinte, independente do que você esteja sentindo, ainda que você não esteja sentindo a presença de Deus aqui, mas Deus está presente aqui. Por que isso, gente? Porque, independente das suas emoções, dos seus sentimentos, Deus se faz presente.
Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, os atributos de Deus não podem ser inviabilizados pelo fato do positivismo, da ciência, não conseguir provar a existência de Deus. Então, a realidade de Deus é incontestável. E aí, citando Platão, um filósofo, Platão, discípulo de Sócrates, quando ele fala do mundo das ideias, ele vai dizer o seguinte: se existe a possibilidade de um pensamento sobre Deus, sobre quem é que colocou esse pensamento sobre Deus, se Deus não existe, se essa questão de Deus não existe, quem é que colocou esse tipo de pensamento dentro de nossa mente? Isso vem de fora, isso vem de cima, vem do campo das ideias, mas do campo sobrenatural, do campo onde o nosso Deus, com certeza, domina, é real e é profundo. Então, não são armas contra Satanás sentimentos e emoções? Não são armas. Mas eu não deixo de ter sentimentos e emoções. E aí, cuidado, porque podem ser armas para destruir você. Você pode se empolgar, né? E aí, vamos compreender o seguinte: a nossa missão, enquanto servos de Jesus Cristo, é libertar os cativos, porque Jesus Cristo veio libertar os cativos. E aí, quando você fala assim, Jesus Cristo veio libertar os cativos, né? É importante compreender o seguinte: você renasceu em Cristo Jesus para ser um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus. Agora, você só vai aprender a guerrear se você souber utilizar a palavra de Deus, se você conhecer a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. Palavra de Deus para hoje, né? Aqueles que escolhem viver conforme a vontade de Deus e cultivam dentro de si o amor e a bondade, inspirados por sua perfeição, são sábios da terra. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. E aí você vai dizer o seguinte: caramba, mas é só aprender a palavra? Sim, o começo é aprender a palavra. Você precisa aprender a palavra. Jesus Cristo veio libertar os cativos e você veio para, juntamente com Jesus Cristo, fazer a diferença. Lutar em prol da libertação de muitas pessoas que estão presas à depressão, presas à ansiedade, presas à angústia, presas a sentimentos de derrotismo, pensamentos que querem levar a pessoa ao suicídio. E eu estou dizendo para você que essas pessoas também estão no arraial dos santos. Não é privilégio de pessoas que não aceitaram a Cristo ter depressão, ansiedade, angústia. Por que não é privilégio? Porque isso não dá na árvore. Depressão não dá em árvore, não dá no ferro. Depressão dá em seres humanos. E muitas vezes, dentro de uma realidade hedonista, de um mundo, né, do século XXI, que está voltado para benefícios rápidos, instantâneos, muitas pessoas são ensinadas que servir a Deus é se dar bem. E não é assim. Capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte, né? Onde Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, sereis odiados por todos por causa do meu nome, né? E aprenda a superar as dificuldades e não a buscar facilidades. É importante compreender que, independente de você ser renascido em Cristo Jesus, ser um seguidor de Jesus Cristo, você passa por dificuldades. Você pode superá-las se você tiver força de vontade, se você tiver determinação. Entretanto, eu estou dizendo que uma pessoa que aceita Jesus Cristo não está livre de passar dificuldades, porque aceitou Jesus Cristo. Não se vende um pacote de benefícios terrenos, né, para a pessoa, né? Aceita Jesus Cristo, ganha um pacote de benefícios terrenos. Isso não acontece. Aceite Jesus Cristo e terás aflições. Aceite Jesus Cristo e terás a vida eterna. É importante entender que o pacote da salvação, ele tem a sua completude na cruz do Calvário. E cruz do Calvário é maldição, maldito todo aquele que morreu de madeira. Cruz do Calvário é solidão, né? Quando o pastor foi ferido, todos saem. Cruz do Calvário é indignação, menear de cabeças, rejeição. E quando você pega a cruz de Cristo, acontece também com você. É preciso compreender, entretanto,
que lá na cruz do Calvário, para o mundo daquela época, Jesus Cristo estava sendo derrotado. Porém, nós que hoje lemos a palavra, compreendemos que ali estava a vitória sobre o reino espiritual acontecendo. Ele estava inaugurando o caminho da vida eterna para todos aqueles que creem nele. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Ok? Existem 3 palavrinhas, né? Nós vamos começar pela primeira, né? Que o crente precisa enfrentar, precisa combater, né? É importante compreender o seguinte: o mundo jaz no maligno, o mundo tenebroso. Ou seja, existem forças espirituais que estão atuando hoje no planeta Terra, né? De uma forma tremenda. Jesus Cristo, ele profetizou isso, princípio de dores. O livro de Apocalipse vem falando também sobre questões relacionadas ao que está acontecendo hoje no mundo. Eu não creio nisso. Direito seu. Independente de você crer ou não. E vão continuar acontecendo essas coisas. Para mim, isso é tudo balela. Isso é conto de fadas. Isso é fábula. Tudo bem. Direito que você tem. Você tem direito de não acreditar que Deus existe. Mas não vai mudar a realidade de Deus. Você pode se preocupar em tentar provar que Deus não existe. Mas perda de tempo. Se ele não existe, você não precisa provar. Então, nem tocar no assunto. O que eu quero dizer para você é que existe uma ação espiritual acontecendo no mundo neste momento e nós estamos verificando através da mídia escrita, televisiva e mídia de internet, na internet também. Então, primeiro o mundo, vencer as dificuldades do mundo, segundo a carne. E aí estão as obras da carne, são muitas. Então, o seu corpo, sua alma, e o seu espírito, eles estão muitas vezes, né, sofrendo o ataque constante que está em Gálatas, né, porque capítulo 5, versículo 19 a 21, nós vamos ver as obras da carne e vamos ver que isso tudo está acontecendo hoje no mundo. E isso faz com que haja realmente brigas, guerras. Hoje, você, quando ouve sobre a guerra, quando você ouve sobre problemas familiares, quando você ouve sobre um latrocínio, quando você... suicídio, homicídio, né? Genocídio, tudo isso está incluído. Então, o mundo jaz no maligno e as obras da carne são manifestas. E você precisa aprender a enfrentar a sua carne. Ok? E o outro adversário que nós temos? Nós temos o mundo, nós temos a carne e nós temos o diabo. Esse que caiu, né? Como caíste do céu, a estrela da manhã. Esse querube ungido que foi lançado do reino de Deus para uma posição abaixo, ele, com certeza, tem sido um adversário muito terrível, porque o fato de tentarem dizer que ele não existe não vai impedir que ele faça o que tem que fazer e vai até facilitar para ele o trabalho. Ok? Quando você se torna nova criatura em Cristo Jesus, quero deixar bem claro para você que há uma mudança na sua estrutura espiritual. Bom seria que, se no momento que você aceitou Jesus Cristo, né, houvesse uma limpeza total, né, mente, o corpo, você ficasse curado de toda enfermidade. Mas não é bem assim que acontece. Né? A pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, né? E cada caso é um caso. Milagres acontecem. Pastor, o senhor acredita em milagres? Claro. Acredita no sobrenatural de Deus? Claro. Entretanto, ser nascido em Cristo Jesus, se tornar uma nova criatura, não significa que você vai deixar de ter problemas. Então, vou deixar aqui um exemplo. Muitas pessoas, né, na cadeia, nos presídios, acabam aceitando Jesus Cristo. E eu louvo a Deus por isso. Porque são pessoas que, naquele momento que aceitaram Jesus Cristo, passam a ter novas atitudes, um novo comportamento e, graças a Deus, que seria
né, do mundo se não fossem as transformações. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores, missionários, missionárias, pastoras, que fazem esse trabalho nos cárceres. Agora, as pessoas que cometeram crimes não têm que pagar pelos seus crimes. Por quê? O fato de se tornar nova criatura não apaga aquilo que elas fizeram. As consequências dos atos errados que elas fizeram vão ocorrer, tanto no corpo quanto dentro do processo da legislação brasileira. E em qualquer legislação do mundo. Então, eu quero deixar claro para todos que aceitar a Jesus Cristo significa uma nova vida, ser uma nova criatura. E Satanás sabe disso. Ele vai fazer de tudo para impedir que você seja uma nova criatura. E o fato de você se tornar nova criatura é o primeiro passo, porque agora você precisa aprender da Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Quando eu falo aprender da Bíblia, não é saber que tem 39 livros no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, e 27 no Novo. Não é isso. Isso são coisas básicas. Eu estou dizendo é entendimento mesmo, é compreender o contexto histórico, geográfico, linguístico, cultural, crítico, pessoal, teológico. Por quê? Porque existem muitas coisas que acabam acontecendo que são costumes e não fazem parte da doutrina bíblica. Em algum momento eu posso até falar sobre isso, se você quiser, faça um comentário aí. Pastor, eu queria falar sobre doutrina e costume, né? Doutrina e cultura. Por quê? Porque doutrina é coisa séria, hein? Costume é transitório. Né? Ou seja, eu estou dizendo que doutrina vem de Deus e não muda, é imutável. E o costume ele é transitório, passa. Né? Estamos numa guerra espiritual. Deixar claro que essa guerra espiritual não significa que você, que eu, possamos em algum momento descansar da trégua. Seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, Satanás está sempre destruindo uma família, destruindo uma pessoa, matando jovens, destruindo crianças, fazendo com que relacionamentos acabem. Eu quero deixar claro uma coisa que precisa ficar, né, bem na sua mente, na minha mente também. Você não foi transformado para ficar acomodado. Precisa aprender a palavra. Muitas pessoas não se dão conta disso. Aceitam a Jesus Cristo, não se dão conta que aceitar a Jesus Cristo é o primeiro passo. Por quê? Por quê? Porque é importante conhecer o seu adversário. Você está numa guerra espiritual. E aí vou usar aqui essa frase, né, de Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, que é até uma frase aqui do pensador, né? E deixar claro também que todas essas figuras que eu coloquei aqui, elas têm a referência, né? Porque é importante você colocar a referência. Eu cresci, né, ouvindo as pessoas dizerem assim, não, porque os estudiosos, porque disseram, porque falaram. Um dia eu fiquei muito pensativo, assim, as pessoas falam que estudiosos, mas quem são esses estudiosos? Então, falar de alguém ou citar uma frase sem colocar o nome, né, isso se torna até um plágio. Então, essa frase diz o seguinte, se você conhece o inimigo, conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Você conhece o inimigo, você conhece a si mesmo, não tema. Você sabe que você é capaz, você sabe que sou capaz, que o seu inimigo é capaz. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Por quê? Porque, olha que coisa interessante, você se conhece, mas não conhece o inimigo, você não sabe a estratégia que ele vai utilizar. E, por último, né, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender, falei na semana passada, vou repetir aqui, lá no Templo de Delfos, uma frase atribuída a Sócrates, está escrito assim, conhece-te a ti mesmo. E eu vou fazer uma pergunta a você que aceitou a Jesus Cristo. Você se conhece? Ah, eu tenho tanto tempo de membro da igreja. Não estou falando isso. Mas você pensa isso agora, não estou falando isso. Estou falando se você se conhece. Procura se conhecer mais, procura olhar mais para dentro de você, procura saber quais são as suas falhas, seus defeitos. Escreve no papel. Se quiser aqui, depois mandar para mim, a gente conversa sobre isso. Né?
Porque você precisa se conhecer. E quando se trata de se conhecer, também espiritualmente. E todo dia a igreja não significa que você seja consagrado, não, tá? Ir para a monte também não significa que seja consagrado. Vamos tirar esse não sei nem o nome que a gente vai dar. Mas essa ideia equivocada de que ir para a monte todo dia, de ir para a igreja todo dia, vai dar a você um nível de santidade inigualável. Aprenda a dar bom dia, aprenda a amar o próximo, aprenda a respeitar pessoas que não pensam como você, não têm o mesmo comportamento que você, mas são seres humanos iguaizinhos a você, são alvos do amor de Deus. Porque todos são alvos do amor de Deus. Então, se todos são alvos do amor de Deus, então santidade não é exclusividade. Santidade não significa que você vai viver um enclausuramento. Santidade significa que você vai viver no mundo, mas não será do mundo. Ok? Então, conhece de si mesmo. Outra coisa, precisa conhecer as estratégias do adversário. Nosso adversário aqui, no caso, é Satanás e seu reino. Ok? Como podemos reconhecer as tentativas do mundo que nos forçam a adotar os seus moldes? Olha que coisa interessante. Aqui, lembra que nós falamos sobre o mundo, a carne e o diabo? Então, estamos sob ataque. Então, perguntas que precisamos aprender a responder. Como reconheceremos as tentativas do mundo que nos forçam a adotar os seus moldes? E como podemos vencer o mundo? Não é simples. Em primeiro lugar, deixar claro que não é simples vencer o mundo. Porque você está no mundo. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se relacionar com pessoas de diversas, né, tendências religiosas, ou de tendências de pensamentos, ou tendências de comportamentos. E você precisa respeitar essas pessoas. Então, como reconheceremos as tentativas do mundo que nos forçam a adotar os seus moldes? Nós temos um parâmetro é bíblico. Então, nós precisamos utilizar o parâmetro bíblico. Se você utilizar o parâmetro bíblico, vai ser mais fácil você compreender isso. Agora, se você não utiliza o parâmetro bíblico, é complicado. Como podemos vencer o mundo? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo. É só seguir o exemplo de Jesus Cristo para você vencer o mundo. É simples assim. Simples assim, entre aspas, né? Por quê? Quem é que consegue seguir o exemplo de Jesus Cristo na íntegra? Difícil, né? Mas esse é o nosso referencial. Jesus nivelou lá por cima. Ele deu a própria vida, ele viveu de uma forma santa, perfeita, justa, boa. Né? Vencer a carne. Como podemos derrotar as obras de nossa natureza carnal? Veja só, é nossa natureza. Você tem essa vontade. E tem pessoas que acabam justificando assim. Mas eu sinto isso. Eu sinto vontade de fazer isso. Eu não queria, mas aí que está. Né? O apóstolo Paulo tem um versículo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz assim: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. É entender que o seu corpo, sua mente, seus desejos vão querer fazer com que você faça coisas que não são compatíveis com o que a palavra de Deus nos ensina. E isso não é uma hora, não, um momento específico, não, isso é toda hora. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Né? Eu vou pegar meu exemplo. Né? Permita essa referência pessoal. Desde que eu me entendi por gente, eu comi sal e açúcar. E minha mãe botava bastante sal, né? Bastante açúcar. Ou seja, eu cresci comendo sal e açúcar na comida. E, de repente, eu me deparo, né, uma nutricionista dizendo assim, ó, você tem que diminuir o sal, você tem que cortar o açúcar. Enfim, você descobre que o açúcar refinado é prejudicial à saúde e que a sal em excesso também é prejudicial à saúde. Você tem que cortar. Mas o teu corpo vai querer, mas é mais forte que eu. Não. Aí, me permite utilizar essa palavra eu, no sentido de personalidade, e dizer o seguinte: você pode construir um eu mais forte.
tá bom? Para vencer a sua carne, com a ajuda do Espírito Santo. Porque o mesmo capítulo de Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne, mais um pouquinho à frente, fala sobre, não são os frutos do Espírito Santo, é o fruto, no sentido de resultado, o resultado da relação que você tem com o Espírito Santo ok? E o diabo? O diabo é um adversário que você precisa conhecer. Então, ó, o mundo, ou seja, o contexto onde você está inserido, os costumes, a nacionalidade, a regionalidade, que você está na família, a carne, aquilo que você sente, aquilo que você tem vontade de fazer, aquilo que às vezes parece ser mais forte que você, e claro que é mais forte que você. Eu tenho vontade de fazer isso, é mais forte que você? Porém, existe alguém que é mais forte do que a tua vontade, do que você, é o Espírito Santo. Então, você tem que pedir ajuda a ele. O diabo, você precisa conhecer. Como posso reconhecer tentações de Satanás e seus demônios e como derrotar esses esforços focalizados para a minha pessoa a fim de me destruir? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Olha, esse versículo, ele é poderoso demais. Ele é pequenininho demais, porém é complexo. Parece ser simples, mas é uma grande... Como é que se resiste ao diabo? Se você está num mundo que nega a sua existência, pessoas que brincam a respeito disso, próprias pessoas dentro do contexto eclesiológico que fazem brincadeiras sobre ele. É complicado, né? É complexo. Então, em primeiro lugar, reconhecendo que ele é poderoso, procurando se afastar e tendo realmente intimidade com as armas espirituais descritas em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 ali, ok? Olha a Bíblia aí. É essa aí. Eu peguei esse texto aí muito bacana, né? Está em espanhol. Então, a Bíblia. Você tem que ler para ser sábio. Você tem que crer para ser salvo. E você tem que praticá-la para ser santo. Oh, que coisa linda, né? Sobre toda coisa, guarda. Sobre toda coisa que você tem que guardar, guarda no teu coração, porque dela emana a vida. Olha que coisa linda que está escrito. Ok? Então, é por intermédio da leitura e entendimento da palavra de Deus que você vai conseguir superar o mundo, a carne e o diabo. Não somente superar, mas confrontar. E aí eu quero citar aqui, né, uma coisa aqui que eu achei bem interessante, para ficar um pouquinho mais suave, porque o tema é pesado, realmente é um tema um pouco mais pesado que o costume, né? O que acontece? A parábola do semeador, que está em Lucas 8, né? 14, 15. Capítulo 8, versículo 4 a 15, perdão. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui, né? Os tipos de terreno são à beira do caminho, pedregais, espinhos e boa terra. Olha que coisa interessante. As sementes, elas brotaram, elas germinaram em todos os terrenos. E qual foi o grande problema aí? O problema não foi ela germinar, o problema foi ela brotar, o problema foi ela se desenvolver. Ok? Aqui, no outro exemplo ali, tem para espinhos, né? Terra boa, olha, pedregais. Qual foi o problema, então? O problema foi se desenvolver. Algumas pessoas aceitam a Jesus Cristo, ficam felizes por aceitarem Jesus Cristo. Porém, elas não se alimentam, ou seja, elas não são ensinadas na palavra. Você que trabalha com novos crentes, pessoas que são renascidas em Cristo Jesus, que ensinam a palavra, peça ao Espírito Santo para te orientar, para que você possa realmente ensiná-los que existe uma batalha que eles precisam enfrentar. Essas pessoas que chegam na igreja, você procura saber se elas têm histórico de depressão, histórico de ansiedade, porque isso não vai sair da noite para o dia. A palavra precisa entrar para que os problemas possam sair. E a palavra não entra por osmose. Tem que ser dedicação, paciência. O exemplo aí, o terreno, ele precisa ser muito bem trabalhado, cuidado. E é você que tem essa missão. Homem de Deus, mulher de Deus, faça isso. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é espiritual. Amém? Então, eu quero encerrar, né, o estudo de hoje dizendo para você o seguinte.
O quadro do combate diz que tudo posso naquele que me fortalece. Né? Pegando no versículo 1. Só que me fortalece a passar necessidade, passar fome, passar frio, né? Ser aprisionado, chicoteado. O apóstolo Paulo usa essa expressão, muitas pessoas querem tirar do contexto, né? Mas o contexto é: eu aprendi a ter tudo, então tudo posso naquele que me fortalece. E Deus tem te fortalecido para você ser um guerreiro de oração, um guerreiro de ministração da palavra. Não se empolgue pelo microfone, não se empolgue pelas luzes, não se empolgue pelo púlpito, não se empolgue pela quantidade de pessoas que estão te ouvindo, não se empolgue pela rádio que você está falando, não se empolgue pelo YouTube que está gravando o vídeo. Se empolgue apenas em desaparecer para que Cristo apareça através da sua vida. Porque renascidos em Cristo Jesus precisam realmente fazer a diferença. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Senhor Deus e Pai, que a Tua bênção permaneça na nossa vida, na vida de todos aqueles que creem que Tu és real. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz, graça, fé, amor e redenção. Que o nosso Deus possa realmente fazer a diferença na minha, na sua, na nossa